Hoje foi realizada a primeira audiência daquele caso bárbaro em que uma motorista bêbada, a Daiane Cristina Freire, atropelou e matou 2 jovens que estavam numa motocicleta na 10 de dezembro. Olha a imagem aí, ó! Foi no dia 1º de maio e a Daiane Eis foi até o fórum e traz detalhes de tudo o que aconteceu. A audiência começou com mais de 1 hora de atraso, já que uma testemunha demorou e a outra simplesmente não foi. A família das 2 vítimas estavam ansiosas e viam na justiça uma esperança. A mãe de Jean Alves Goulart, de 26 anos, que era passageiro da moto, conta que a vida dela mudou completamente. Perde a vontade de viver. Tiraram um pedaço de mim. Mudou a vontade de viver, mudou a vontade de comer, mudou a vontade de andar. Eu quero dormir. Para a esposa de Eliédio dos Santos Oliveira, de 42 anos, o condutor da motocicleta, restou apenas a missão de cuidar sozinha dos 2 filhos do casal. Os cacos não foram juntados ainda. A gente vive pelos filhos, porque se fosse pela gente, se fosse, eu também já teria desistido. Tá muito difícil, porque além de eu ter os 2 filhos, eu ainda sou portadora de deficiência física, o qual ele me ajudava muito, sabe? Então, com lazer, com escola, ele que participava das reuniões escolares. Ele era o teu porto seguro. Ele era, como eu dizia, ele era minha perna esquerda, que é o que eu não tenho hoje. As imagens das câmeras de segurança flagraram tudo. Mostram o momento exato em que o carro atinge violentamente a moto que estava parada no sinal, na Avenida 10 de Dezembro. O impacto foi tão forte que o condutor e o garupa foram arremessados a cerca de 30 metros do local da batida. Os 2 morreram na hora. No dia, Daiane Cristina Freire, de 37 anos, fez o teste do bafômetro que constatou que a motorista bebeu 10 vezes o limite máximo permitido por lei. Ela ficou 3 dias na prisão, mas pagou fiança de R$ 3.100 e responde o processo em liberdade. A defesa da réia entrou com recurso na justiça pedindo que os trabalhos fossem transferidos aqui da primeira para a 3ª Vara Criminal, que julga casos de crimes culposos, ou seja, sem a intenção de matar. Porém, por um entendimento do Ministério Público, Daiane assumiu o risco bebendo e dirigindo. E por isso foi indiciada pelos crimes de homicídio com dolo eventual. Agora, a defesa de Daiane pretende fazer com que ela não seja levada à júri popular. Por hora, os policiais trouxeram algumas contradições do ponto de vista da defesa, né? Por esse motivo, insisti na oitiva do outro policial que faltou. Então, foi remarcada a audiência para o dia 26 de novembro, às 16 horas, no qual será ouvida essa testemunha de defesa, que passa a ser de defesa nesse momento, que é o policial militar, e interrogatório da réia. Pretendo, de acordo com a documentação, derrubar o excesso de velocidade, tá? Não houve excesso de velocidade. O laudo a priori se baseia numa condição do qual há divergência, tá? Então apresentarei isso em momento oportuno. E basear apenas e tão somente no etilômetro, então, nós vamos discutir em relação a essa prova ainda. Se o tribunal acatar os argumentos dessa defesa, o processo retorna para a 3ª Vara Criminal. Mas, para a acusação, essa possibilidade é quase impossível. É claro que estava embriagado. A policial foi bem objetiva a dizer que deu a opção dela fazer ou não, mas na hora ela preferiu fazer. E uma coisa é certa, os 2 corpos lá estavam, tinha ingerido bebida alcoólica e avançou o sinal vermelho. No caso de júri, então, doutor? Temos a convicção que, terminando essa instrução, a juíza, após analisar todos os elementos arguídos, tanto pela assistente de acusação e pela defesa, ela tenha uma grande probabilidade de ir para a júri popular. Eu espero justiça, que ela vai ter que pagar porque ela fez. São vários casos, não é só o dele. Depois dele teve mais, e se o dele ficar impune, os outros vai ficar que jeito?